Qual que é o DNA da seleção brasileira? Nenhum. A seleção brasileira, ela joga conforme o treinador que tiver lá. O treinador do Brasil, ele é maior que a seleção brasileira. Ele faz o que ele quiser. Não, cara, desculpa. A Noruega foi para 3 Copas do Mundo. 3. Nunca passou das oitavas. O Japão nunca passou das oitavas. O Brasil se fudeu para ganhar do Japão. O Brasil não conseguiu ganhar do Marrocos. O Brasil ganhou da Escócia e do Haiti. E o Brasil perdeu no tempo normal de 2-0 para a Noruega. O Brasil jogou pior do que a Noruega? Não é esse o ponto. O ponto não é esse. O ponto que a gente vai discutir aqui, principalmente, é o seguinte. De todos os blá blá blás que serão ditos, alguns serão ditos que a culpa é do Alisson, outros vão dizer que a culpa é do Vinícius Júnior, outros vão dizer que a culpa é do Ancelotti em 100%, outros vão dizer que a culpa é da CBF, outros vão dizer que é a roubalheira, outros vão dizer que foi o juiz, outros vão dizer que foi o azar, vai ter gente culpando o Neymar que jogou 20 minutos, enfim, vai ter de tudo. Mas, a grosso modo, nós falhamos no conceito. Falhamos grosseiramente no conceito. Qual o conceito? A partir do momento em que o futebol brasileiro sucumbe ao futebol europeu, isso acontece em 1994, quando o Brasil aceita que ele não ganha a Copa jogando o futebol brasileiro. Mas é o time que a gente gosta, a gente se mobiliza, é o futebol brasileiro. A gente não ganha em 90, não ganha em 86, não ganha em 82. E aí entende-se o seguinte, nós podemos jogar um futebol fechado, como os europeus jogavam, porque o nosso talento individual vai dar certo. E a gente ganha com um jogador que o treinador nem ia levar, que é o Romário. Só que uma coisa é você jogar fechado e lançar a bola pro Romário. É uma coisa. O que nós temos hoje é outra coisa. E aí passam os anos, o Brasil volta a ganhar, volta a figurar nas finais de Copa do Mundo, jogando futebol com grandes times e tal, jogando muito mais do que 94, 98 o Zagallo apanha porque ele jogou futebol muito melhor do que 94, mas apanhou porque não ganhou. E o Brasil ele fica nessa coisa de ganhou é maravilhoso, não ganhou é uma merda. E não é bem assim, mas conceitualmente sim, foi uma merda. Foi uma grande merda. O que o Brasil fez nos últimos anos? O Brasil adotou um estilo de jogo com o Tite que muita gente chamava de retranqueiro. Nunca foi. Todos os jogos do Brasil do Tite, o Brasil dominou a partida do início ao fim. O Brasil perdeu 2 ou 3 jogos com o Tite. E o Brasil foi consistente. Não ganhou a Copa do Mundo, falhou quando precisava, mas o Brasil foi consistente. O Tite saiu, eu sou um dos caras que defendo, que eu acho um absurdo dizer que o Tite fez um mau trabalho. Por que eu acho isso? Porque você tá vendo o time do Tite depois que ele saiu. Esse é o time do Tite. Olha o que aconteceu depois que ele saiu. Vamos buscar um treinador estrangeiro. Nunca gostei dessa ideia, mas já que vai buscar, busca o Ancelotti, o Guardiola, que são 2 pica. E o Ancelotti é uma pica, tá? Não é porque ele fez um trabalho muito ruim na seleção, e sim, ele fez um trabalho muito ruim na seleção em um ano, não é por causa disso que o Ancelotti deixa de ser o monstro que ele é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse trabalho, ele foi muito mal. Mas o Ancelotti é um gigante. Nada tira o que ele fez. Muito menos a gente aqui no nosso cantinho aqui, querendo menosprezar um cara que ganhou o mundo. Então, assim, nesse trabalho, o que o Brasil fez? O Brasil foi buscar um treinador estrangeiro e aceitou o conceito e a característica de nós não vamos jogar com o nosso melhor. Nós vamos jogar com aquilo que o futebol global hoje entende funcionar, que é um futebol europeu, que é um futebol... E assim, o Ancelotti ele não joga nem um futebol europeu, ele joga um futebol europeu de time médio para pequeno, que é não ter a bola, dar para o adversário, eu vou achar uma bola numa arrancada, num contra-ataque, numa bola retomada. É assim que os gols saem hoje estatisticamente. É que a gente está falando da seleção brasileira. E talvez eu não consiga explicar isso para uma geração de 30 anos de idade, porque vocês não viram. Vocês viram o Brasil virar um saco de pancada. Então talvez vocês não entendam o que eu tô dizendo. Mas o que eu tô dizendo é basicamente assim, a Holanda nunca ganhou uma Copa do Mundo. Mas você respeita a Holanda, né? Porque você sabe como ela vai jogar. A Holanda sempre vai jogar futebol. A Holanda nunca vai enfiar 11 caras atrás e jogar para um contra-ataque. Nunca vai fazer isso. Porque ela é assim. Como o Barcelona nunca vai contratar o Mourinho. Porque o Barcelona é um clube que joga futebol. Então você tem que ter primeiro um DNA, para depois você respeitar esse DNA. Qual que é o DNA da seleção brasileira? Nenhum. A seleção brasileira, ela joga conforme o treinador que tiver lá. O treinador do Brasil ele é maior que a seleção brasileira. Ele faz o que ele quiser. Não, cara, desculpa. Um clube como o Barcelona, que nem é o clube que eu gosto na Europa, nem na Espanha, eu gosto mais do Real Madrid, mas é um clube que eu respeito absurdamente, porque ele tem uma porra de uma linha e uma diretriz. Eu jogo assim. Eu sou assim. Eu vou perder assim e vou ganhar assim. Do caralho. Cara, a seleção brasileira ela tá tão a caralha há tantos anos, e essa diretoria da CBF não dá nem pra soltar em cima dos caras, porque os caras estão lá há um ano. Eles pegaram o Ancelotti contratado, o ciclo já... Não dá, é sacanagem jogar nesse cara. Dá pra jogar no Edinaldo, aquela galera que tava antes e tal. O Brasil tá tão a caralho que o Brasil foi contratar um treinador e aceitou um estilo de jogo que é totalmente o oposto do discurso usado 3 anos antes. Que é quando a gente falou, vamos resgatar o futebol brasileiro na nossa forma de jogar. Bota o Diniz. Em 3 anos, nós somos pro extremo oposto de bota um cara que vai jogar por uma bola. E a gente achou normal. Isso não é normal. Mas vamos dar um crédito, porque o cara é muito bom. O Ancelotti é muito bom. Vamos dar um crédito. Vai que ele acerta. E aí a gente assiste uma Copa do Mundo onde o Brasil se arrasta numa primeira fase, no primeiro jogo ele empata, nos outros 2 jogos, que são 2 adversários que nem existem, o Brasil ganha os 2 jogos com facilidade, e aí vem o Japão.
E o Brasil se arrasta e consegue ganhar na Bacia das Almas contra o Japão. Aí vem o jogo seguinte e o Ancelotti dobra a aposta. Para mim, o Ancelotti errou contra o Japão. Mas ele deu sorte, o Brasil acertou, ganhou o jogo e ele ficou com os méritos. Merecido, porque ele correu um risco, ele fez uma coisa que a maioria das pessoas não faria e ele ganhou. Então é justo que ele fique com os méritos. Ele dobrou a aposta para esse jogo. Eu vou fazer de novo o Brasil jogar com jogadores mais avançados, uma linha meio de 4, o Martinelli vai mais para frente, o Bruno Guimarães vai recuar um pouquinho mais, eu vou mudar o que estava dando mais ou menos certo. Estava começando a ir numa direção. Ele dobrou a aposta. Ele fez o que a maior parte das pessoas não faria. E perdeu. Mas não é porque ele perdeu o jogo. É a maneira com que ele perdeu. Ele perdeu com a Noruega tendo mais posse de bola do que o Brasil. A Noruega conduzia o ritmo do jogo. Cara, não é possível que a gente ache normal que Brasil e Noruega, o Brasil vai ficar atrás esperando uma bola. Eu não posso achar isso normal. É uma estratégia, mas eu não gosto dela, eu não concordo com ela, eu não aceito ela. Eu sou o Brasil, eu não posso. Eu preferia ter perdido amassando a Noruega, que é como o Brasil perde Copa assim. Ele amassa o adversário e o adversário faz um gol no contra-ataque. Tudo bem. Fui eu, foi Brasil. Agora, eu tô esperando a Noruega pra achar uma bola. A Noruega não joga a Copa do Mundo, gente. Faz 28 anos que ela nem vai, ela foi pra 3. Quem é a Noruega? Não tem, não dá pra concordar. Não tem DNA, não tem direção. Não tem pra onde vocês estão indo. O que vocês querem fazer? Pior, a CBF já renovou o contrato do Ancelotti antes da Copa. Eu falei aqui, eu falei, gente, mas e se não der certo? E se não encaixar? Não encaixou. Nós passamos uma vergonha hoje que a gente não passou com o Dunga, com o Tite, etc. Nós perdemos pra Noruega, cara. Nós perdemos o jogo pra Noruega, no tempo normal. Seleção brasileira... Rica, você acha que faltou luta? Não. Acho que não. Acho que o time do Brasil brigou no campo. O que não tem? Culhão. Jogador individualmente capaz de resolver jogo. Não tem 3 jogadores pra juntar no meio de campo e fazer uma coisa que era muito comum na minha época, que é 3 jogadores juntar e falar, vem cá, o professor pediu isso, mas não tá funcionando. Faz o seguinte, abre você na direita e eu na esquerda, vamos fazer a porra da tabela, nós dois aqui. Foda-se. Foda-se. Eu tomo a iniciativa, a gente assume o controle quando a gente não concorda. Não tem. Você acha que algum desses jogadores vai fazer isso? Não vai. Os principais jogadores do Brasil, porque tá bem, porque esse tá bem, esse tá mal, isso não sei o que, jogou no mata-mata, fundou todo mundo. Todo mundo deu uma diminuída considerável e tal. Então assim, cara, não tem culpado. Se você tentar culpar o Bruno, é sacanagem do caralho. Tá? O Bruno perdeu um pênalti, como o Zico perdeu, como tantos outros perderam. O ponto é o seguinte, o Bruno foi lá bater, né? Esse é o ponto. Como eu falo de 86. Na hora da cobrança dos 5 pênaltis, o Zico tinha perdido no tempo normal. O Zico foi lá bater e fez. E os que não bateram? Quem que é o teu culpado? Quem que te incomoda mais? O cara que bateu e perdeu ou o cara que não quis bater? Eu não sei quem é o cara que não quis bater, eu não sei quem que é na lista ali, quem são os batedores. Mas também tem uma coisa que tem que ser considerada. A seleção brasileira de futebol chegou numa Copa do Mundo, o batedor de escanteio do Brasil era o Matheus Cunha e o batedor de pênalti do Brasil era o Bruno Guimarães. Tem alguma coisa errada, não tem? Talvez os nossos meninos estejam ficando para trás para garotos altos serem vendidos para a Europa. Talvez os nossos meninos estejam perdendo espaço porque o reserva da seleção do Peru foi contratado pelo seu time por misteriosos 5 milhões de euros, sendo que o seu time deve 500 milhões. Talvez aí esteja alguma coisa que a gente possa chegar